Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas. Que possamos levar agora o nosso pensamento a Ele, buscando a inspiração, a harmonia, a paz de espírito, a serenidade, para que possamos aproveitar esses momentos e as lições que vamos estudar para aplicação em nossas vidas diárias, para a nossa transformação íntima. Obrigado, mestre e amigo, abençoe todos nós, abençoe nossos lares, a todos aqueles companheiros que aqui nos assistem, encarnados e desencarnados, e que a sua paz, Senhor, esteja presente em nossos corações a cada momento de nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós estamos continuando o estudo do livro No Roteiro de Jesus, e hoje vamos ao capítulo 45, que se intitula O Encontro Divino. Lembrando que esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, sob a inspiração de Humberto de Campos. São mensagens selecionadas de outros livros que foram colocadas aqui, do nosso querido Humberto de Campos, ou Irmão X, e que falam da temática do Evangelho. Então aqui nós temos o encontro divino. Então começa o autor dizendo o seguinte: quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio, pela primeira vez, de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Então, essa história se passa há aproximadamente 1000 anos, quase 1000 anos atrás, né? Não falo exatamente quando, mas ele era um cavaleiro medieval e ele ia de armadura, viajava de armadura. Então ele morava na França e ele ia para a Itália resolver uma questão política, a cavalo. Então era difícil naquela época, né? Eminente cristão trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Então, ele tinha um propósito na vida: servir a Jesus de forma fiel para encontrar Jesus. E a gente vê que aconteceu muito isso, né? Muitos daqueles cavaleiros, né? Eles acreditavam que servir ao Senhor era servir com armas, muitas vezes, como eles eram acostumados e foram treinados para isso, para guerrear, né? Então, muitas vezes acreditavam nisso, era assim que estava servindo ao Senhor. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo, a estender-lhe as mãos descamadas e súplices. Então, ele viu um mendigo perto das portas do castelo de onde ele saiu, né? Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava o serviço importante. Ele ia para a Itália, né? E sem se designar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. Então ele tinha uma bolsa com recursos, né? Ele atirou o mendigo e seguiu adiante. O nobre cavaleiro tornou ao lar. E mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha em missão de prelados amigos aos quais se devotava. Então, ele voltou, a situação já não estava tão boa, né, do ponto de vista financeiro, mas aí ele deixou a casa e foi visitar amigos na Espanha. E quando ele saiu a cavalo novamente, no mesmo lugar postava-se o infortunado pedinte, com os braços em rogativo. Então, um mendigo pedindo para ele, aquele mesmo mendigo que tinha recebido uma bolsa farta dele. O fidalgo intrigado revolveu o grande saco de viagem e dele retirou o pequeno brilhante. Olha como ele era despojado, como ele era, né? Arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Então aquele pobre homem, aquele mendigo, olhava para ele e ele atirou um pequeno brilhante para ele, né? Às vezes a gente dá para uma pessoa na rua algumas moedinhas, uma coisa, ele pegou um pequeno brilhante e atirou para o mendigo, achando que com isso ia resolver a situação dele, né? Não se passou muito tempo
E o Castelão, menos feliz no ciclo das finanças, quer dizer, os negócios estavam piorando, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. Então ele foi para a Inglaterra, a cavalo também, né? No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta-o sobre o conhecido romeiro, orgulhosamente. Ele arranca do chapéu, né, aí já provavelmente não estava de armadura, né? Ele arranca do chapéu uma joia e lança ao mendigo. Decorrido alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de Porto Distante, em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia, ameaçada de colapso fatal. E no mesmo sítio, com rigorosa precisão, é interpelado pelo mendigo, cujas mãos em chaga aberta se voltam ansiosas para ele. D'Assonval, extremamente dedicado à caridade, não hesita. Despe fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Então, o D'Assonval, muito dedicado à ajuda ao próximo, né? Ele tira um fino manto, não era um manto qualquer, era um manto valioso, entrega-o de longe ao mendigo, e com medo de chegar perto para não se contaminar. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris, invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope, em que seguia presto. Então ele foi correndo para Paris para resolver um problema sério, né? Ligado às condições financeiras, e atira um gorro de alto preço, mas sem nem frear o cavalo, continua na cavalgada rumo a Paris. Sucedem-se os dias, e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com séquito festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Bouillon, na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. Foi na época das cruzadas. Então ele deixa a casa para se juntar à expedição de Godofredo de Bouillon, que vai lá para Jerusalém para lutar contra os muçulmanos, para libertar os lugares santos da dominação muçulmana. E ele achava que com isso ele estava servindo ao Cristo. Era a ideia daquelas pessoas, ideia sincera de muitas dessas pessoas. No mesmo ângulo da estrada, era aguardado pelo mendigo, que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajor dá-lhe então um rico farnel de alimentos, né? Sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, D'Assonval combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não o reconhece. Então passou anos na prisão. A coisa, aquelas prisões imundas, infectas, cheio de rato, cheio de... E ali ele ficou anos sofrendo humilhações, vexames. Por Deus, ele sobreviveu. E aqui não fala se ele fugiu ou foi posto em liberdade. Ele volta para casa, mas transformado num fantasma. Ninguém reconheceu ele. Né? Magro, todo acabado. Né? Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa. Então, foi falado que ele tinha morrido. E a esposa, naquela época, a mulher não tinha voz nenhuma, então ela precisava de alguém, até para cuidar dos negócios, para tudo. E ela se casa novamente com alguém para ampará-la. E os filhos já tinham crescido, né? Revoltados, achando assim que ele era um impostor, soltaram cães agressivos que o dilaceraram. Então os cães atacaram ele e morderam ele, né?
cruelmente, sem comiseração para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos. Então, a mulher não chegou nem a vê-lo, né? E os filhos, revoltados com aquela história, soltaram os cães e os cães morderam ele, dilaceraram ele. Mas não mataram ele. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora à conta de louco, o ex-fidalgo. Em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Então, ele, ao entardecer, procurou amigos, ninguém reconheceu, todos zombaram dele, acharam que ele era louco, ele ferido, machucado, sangrando, e ele resolveu ir embora. Mas para onde? Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Para onde ele iria? Avançava penosamente quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo qual se buscasse alguma coisa para dar. Quer dizer, ele estava procurando, mesmo naquelas condições, era tão automático ao ver o mendigo, que ele procurou em si mesmo alguma coisa para dar, e não tinha nada. Ele estava totalmente esfarrapado, machucado, sangrando, né? E aí ele contemplou o infeliz pela primeira vez. Pela primeira vez ele olhou o mendigo, ele nem olhava sequer, ele só via aquele vulto, jogava alguma coisa e seguia adiante. Dessa vez ele olhou o mendigo. E cruzando com ele o olhar angustiado, sentiu que aquele homem chagado e sozinho devia ser seu irmão. Então, pela primeira vez, ele olha o mendigo não como um mendigo, não como um leproso, mas como seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Ele é uma pessoa generosa, né? Foi então que, recolhido no regaço do companheiro, que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras da São Paulo. Vem a mim, eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Ele queria encontrar Jesus, mas achava que servia Jesus, ele dava os bens materiais e, ao mesmo tempo, serviu na luta, né? Achando que era isso que estava servindo Jesus. E aí Jesus fala para ele, vem a mim. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho e o pão que me deste. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. Então, o que Jesus quer? A mudança do coração, a mudança dos nossos sentimentos. Ele agradece tudo que fazemos no sentido externo, a ajuda material que nós damos, enfim, as palestras que nós damos, os livros que escrevemos, os pás, tudo que ele acha, tudo isso é importante. Mas ele espera de cada um de nós coração, a transformação do sentimento. Essa é a maior dádiva que o Cristo nos espera de nós. O antigo cavaleiro nada mais viu, senão vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. D'Assonval estava morto. Então ali foi o desencarne dele nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Então devemos entender que no amparo ao próximo, e quando entregamos o coração, não apenas o gesto, porque ele era uma pessoa generosa,
Ele doou muitas coisas, ele não tinha apego material, ele queria lutar pelo Cristo, mas Jesus estava perto, esperando que ele mudasse o seu coração. Que ele não enxergasse o mendigo como mendigo, mas como um irmão. Então, como visitamos alguém que está doente, não olhamos alguém que está doente, mas um irmão. Quando ajudamos alguém que está com problemas materiais, não olhamos aquela pessoa como um despossuído, mas como um irmão. Quando olhamos alguém que às vezes é abastado, mas está com problemas emocionais, não vemos a pessoa que está obsediada ou deprimida, vemos um irmão. Essa é a proposta de Jesus, mudar nossos corações para que enxerguemos no próximo os nossos irmãos, em humanidade, que todos somos. Reconhecer isso é o propósito maior de Jesus. E viver de maneira a ajudar nossos irmãos a superarem as suas dificuldades. Então, que o Senhor possa nos inspirar, que possamos olhar o nosso próximo, e assim devemos fazer em relação, inclusive, às pessoas que estão em nossa casa. Né? Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, nossa esposa, nossos filhos. Na verdade, somos todos irmãos em níveis diferentes atuais de parentela, mas perante Deus somos todos irmãos. As pessoas não são perfeitas, nossos filhos não são perfeitos, nós não somos perfeitos, nosso cônjuge não é perfeito, nossos pais não são perfeitos. Somos todos filhos de Deus, buscando nos aperfeiçoar e implorando por misericórdia, principalmente. Misericórdia, bondade, compreensão. Nós não vamos justificar os erros, mas vamos compreender porque somos frágeis. E lembrar que Jesus quer que entreguemos nosso coração a Ele, para Ele transformá-lo. Então, que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos ilumine, nos inspire, que possamos amar mais o próximo, sermos mais compassivos, olharmos para o próximo como irmão, a fim de sermos felizes com Jesus e ajudarmos o próximo também a se erguer como irmão. Que o Senhor nos abençoe e nos acolha sempre.